Tertúlia. O meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de maio de 2014, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3016. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 12 máximos. O título é Epicentrismo Mental Somático, da especialidade Epicentrismologia. Na definologia, nós colocamos: o epicentrismo mental somático é o ato ou efeito de a consciência intermissivista exercitar teaticamente a liderança parapsíquica paracerebral com finalidade interassistencial tarística, dentro da benigno-pensinologia, desassediadora, dentro da neopensinologia, e neoverponogênica, dentro da hiperpensenologia. O holopensene pessoal da mentalsomatologia, o holopensene da ortoliderologia, o holopensene da parapercepciologia, a flexibilidade autopensênica facilitando os acréscimos nos dicionários cerebrais, a autopensenização polifásica cosmovisiológica, a polarização do próprio mater pensene a partir da assunção da liderologia maxi-proexológica, a manutenção do megafoco autopensênico visando o completismo existencial. A assistencialidade a partir do paracorpo do discernimento, a complexificação da manifestação consciencial, a densificação das abordagens interconscienciais, a hierarquização evolutiva inevitável, a força presencial do epicom mental somático, o patamar de 40% de evolutividade do conscienciólogo, o ato de saber levar direito às múltiplas frentes proexológicas, a tridotação consciencial teática, a antevisão das próximas etapas evolutivas, a pré-intermissividade lúcida dentro da completismologia, o epicentrismo mental somático, a liderança verponológica interassistencial de base parapsíquica, o desassédio mental somático teático, os fatos multidimensionais derivados dos feitos intelectuais pessoais, o entrosamento da TENEPS com a escrita tarística diária, a assunção despertológica a partir dos fatos e parafatos vivenciados no timing da maxi-proexis. Aqui na página 24, em argumentologia, no tópico atuação, nós listamos aqui 7 realidades passíveis de serem vivenciadas pelo epicom mental somático, homem e mulher. E na página seguinte, no tópico campo, nós trazemos 20 atributos mentais somáticos avançados capazes de ilustrar as possibilidades do epicom mental somático também de vivenciar e manifestar. E na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5: conscienciatra, epicentrismo tarístico neoverpônico, irrompimento do paracérebro, parapsiquismo intelectual e priorização mental somática. Frase enfática: a liderança parapsíquica a partir da mental somaticidade é a reunião de 3 trafores prioritários para todo e qualquer intermissivista engajado na reeducaciologia conduzida pela Reurbex. Você já avaliou o nível pessoal de epicentrismo mental somático? Quais têm sido os efeitos maxi-proexológicos daí advindos? Podem melhorar? E na bibliografia específica, a gente trouxe aqui 5 fontes. Na mega-análise do professor João Paulo, nós temos paraneurolexicalidade, interassistencialidade, maxi-racionalidade, paracerebralidade, cosmoeticidade, parapsiquismo, parapolimatia, taquirritmia, tares, liderança, tridotação, cosmovisão, multicognição, gesconologia, atributologia, ortoliderologia, desassediologia, epicentrismologia, mentalsomatologia e parapercepciologia. E questionamentos? Antes da gente entrar nos questionamentos, o pessoal sempre pede para a gente fazer uma contextualização, né, desse verbete.
Eu já tinha muito tempo separado esse assunto para escrever e o tempo foi passando, a gente acabou que não trouxe antes. Mas a ideia de escrever esse verbete foi porque na minha manifestação a gente está sempre procurando fazer a convergência, né, a confluência das nossas manifestações. E eu vejo que no desenvolvimento do epicentrismo existe um percentual muito grande, uma influência muito grande da condição mental somática. E se a gente for parar para analisar, eu comecei a ver que isso é muito sério, é mais sério do que às vezes eu estava pensando antes, porque é justamente através do mental soma que a gente consegue ter mais efeitos no epicentrismo, que a gente consegue fazer mais desassédio. Porque o processo da TARES é você ajudar a pessoa a pensar com a própria cabeça, com as próprias ideias, a partir das próprias experiências. Então, se não há uma conotação intelectual, mental somática, ideativa, muito dificilmente aquele desassédio vai frutificar, ele vai florescer, ele vai ter ganhos, né? Então não basta só o processo da energia. O processo da energia ele é muito sério, é muito importante e ajuda. Mas se houver essa complementação ideativa, e daí vem toda a importância que se dá na conscienciologia para o processo neoverpônico, para as ideias, para as informações, para o esclarecimento, a gente eventualmente não poderia nem ser considerado uma ciência, porque seria mais um processo de atuação de TACOM, muito baseado ainda no processo energético, né? Então foi em função disso, dessas experiências que eu fui percebendo, que eu tive esse interesse de desenvolver esse assunto. E aqui nas perguntas, ao verbetógrafo, professor Pedro, em Pensenologia, página 22, terceira linha de baixo para cima. Como ocorre na prática a polarização do próprio Mater Pensene a partir da assunção da liderologia maxi-proexológica? Então, vamos por partes aqui. Primeiro explicar, né, o que é isso. Quando a gente começa a fazer mais autopesquisa, o ideal é a gente ter como objetivo chegar nisso que se considera sendo o Mater Pensene da pessoa. O que é aquele princípio diretor da consciência, o que move a consciência, o que constitui esse Mater Pensene. Quando a pessoa já tem noção disso, o ideal é ela fazer essa polarização. O que significa? Ela imprimir um ritmo maior, ela começar a atuar com um ritmo maior, principalmente de produção, de fazer uma produção sustentada ao longo do tempo, imprimindo um ritmo. Com esse ritmo mais acelerado, a pessoa vai começar a se sobressair naquela área que tem relação com o Mater Pensene. E no nosso contexto, isso está dentro de um processo maxi-proexológico, está dentro da ProEx. Então, na prática, o que a gente observa? É quando, por exemplo, uma pessoa resolve assumir uma especialidade, propor uma IC, ou é convidada a assumir uma IC, e ali já existe uma equipe que normalmente se afiniza com aquela pessoa, com aquela ideia, e isso naturalmente acontece, essa polarização. Só que se a pessoa, esse líder, ele começa a manter essa produção, se ele começa a fazer mais atividades, a produzir mais verbetes, por exemplo, a dar mais cursos, ele começa a fazer essa polarização. E o que acontece? Ele começa a evocar as pessoas do próprio passado, com SINs e com CIEX. Então tudo tende a acelerar. Em geral, essas pessoas até já podem ser consideradas epicentros desse trabalho. E quando elas caminham bem nessa direção, a tendência até muitas dessas pessoas são convidadas a participarem do Conselho de Epicons em função disso. Ela começa a lidar com o desassédio na prática. E quando vem essas pessoas do passado, vem tanto os amparadores como os assediadores também. E é isso que mais agiliza o processo evolutivo, é a pessoa assumir uma bandeira positiva, agora cosmoética, dentro da conscienciologia, e ela colocar um ritmo nessa produção. Em Fatologia, página 22, segunda linha. A densificação das abordagens interconscienciais não tende a complexificar a assistência a ser prestada? Não. Em geral, até simplifica, porque a gente parte do princípio seguinte: quem sabe mais, sabe menos. Quem pode mais, pode menos. Então, essa densificação das abordagens, na realidade, acontece uma complexificação da própria consciência, porque a gente vai evoluindo e vai vendo que existem determinadas realidades que a gente precisa de dar conta, que a gente precisa de levar de eito.
Então, por exemplo, seja qual for a especialidade, pegando um gancho no exemplo anterior, seja qual for a especialidade que a pessoa vai assumir, numa IC, por exemplo, na Conscienciologia ou na Evolução, ela não vai poder abrir mão do processo parapsíquico, do processo assistencial, do processo mental somático, do processo comunicativo. Então, a nossa manifestação vai ficando cada vez mais complexa. Então, por mais que se eleja uma especialidade como sendo a principal, a gente não pode abrir mão das outras. Então, isso vai complexificando. Só que essa visão de conjunto que a gente adquire a partir dessa complexificação, ao fazer o esforço de levar tudo isso de eito, simplifica as abordagens, porque a pessoa começa a ver muitas vezes no assistido uma condição mais simples, mais fácil, mais tranquila de ser abordada, e ela tem um cabedal maior de chances, de possibilidades, de ferramentas, de uma farmacopeia maior para ela poder dar aquele remédio para aquela pessoa. Obviamente que a pessoa pode correr o risco de acabar querendo complexificar e dificultar essa assistência. Mas na prática o que a gente vê é que muitas vezes aquela pessoa precisa de uma coisa até certo ponto simples, considerando tudo aquilo que já foi passado pelo assistente. Então, na prática, o que eu observo é o contrário, acaba simplificando essas abordagens. Enfatologia, página 23, quarta linha. Poderia exemplificar algumas de suas sincronicidades intrafísicas decorrentes da assunção holokármica pessoal? O que eu vejo, isso aconteceu antes e depois, por exemplo, dessa condição holokármica, aí no meu caso que você está perguntando, eu vou colocar aí a variável da personalidade consecutiva. Então, no caso do Littré, quando eu soube dessa condição, um dos meus principais interesses foi fazer uma localização dessa personalidade em termos evolutivos. Isso inclui o quê? Procurar ver o nível evolutivo em que eu me encontrava, procurar ver a linha de manifestação principal, procurar ver o grupo que ele estava inserido, o principal grupo, qual era, vamos dizer assim, o público-alvo que ele teve, que eu, consequentemente, vou ter também. Então, a partir disso, você começa a encarar não só as benesses, quer dizer, as coisas positivas, não só o bônus, mas também o ônus no processo holokármico. Então, no caso dele, tem uma conotação muito forte com o processo de cognição, um processo de palavras, de letras, de lexicologia, lexicografia. E aí, a partir dessa assunção, quando eu comecei a de fato assumir, a escrever mais, a gente começa a observar essas sincronicidades, tanto no processo de Equipins como no processo de Equipex. E aí a gente vê muito isso no dia a dia de cursos, dinâmicas, na prática tenepsológica. Uma delas que a gente pode citar, que eu acho bastante curioso, é analisar como que a minha vida foi sendo conduzida e caminhada para hoje eu ter, por exemplo, como duplista, a professora Cristiane Ferraro, que é exatamente essa condição da cognição no Mater Pensene dela, da lexicologia, do holociclo. Então, essa sincronicidade, ela vem justamente a partir desse Mater Pensene. Então, para deixar a coisa às vezes mais prática, é bom olhar quem está ao seu redor. Então, o processo de família, a condição de dupla, a condição das equipes intrafísicas. Se tiver parapsiquismo, olhar a TENEPS, quem é o amparador da TENEPS, quem são os assistidos na TENEPS. E aí, com isso, a gente vai adentrar mais isso que eu coloquei de fluxo pensenologia, que é essa condição do fluxo do cosmos. Essa polarização mater-pensênica que você perguntou aí da primeira pergunta, é uma técnica que eu tenho percebido, acho que eu já comentei aqui, da pessoa entrar mais no fluxo do cosmos, porque quando ela faz essa polarização, ela puxa para si essa responsabilidade, aumenta o ritmo de produção, a tendência é ela caminhar mais rapidamente, justamente porque ela entrou nesse fluxo do cosmos. Então, tudo tende a ser mais acelerado, né? Outra pergunta aqui. Ao verbetógrafo em definologia, poderia fornecer um exemplo prático do exercício da liderança parapsíquica paracerebral? Essa liderança parapsíquica paracerebral é um sinônimo de epicentrismo mental somático. Então, um exemplo prático que eu vejo é essa condição da verbetologia, por exemplo, da verbetografia.
A pessoa assumir um tema, um assunto, vir aqui e começar a defender uma determinada ideia. Outro exemplo que a gente deu, a pessoa assumir uma IC. Outro exemplo, a pessoa escrever um livro sobre um assunto e ela vai levar esse livro, essa informação para o Brasil todo, para o internacional. Então ela vai ser um líder defendendo aquelas ideias. Se ela tiver uma desenvoltura parapsíquica maior, ela vai ter uma predominância maior também do processo paracerebral. Então vai ser mais fácil os amparadores trabalharem com ela, vai ser mais fácil ela recuperar cons, vai ser mais fácil ela colocar em prática determinadas ideias inatas. Então, isso tudo vem em função da atuação, vamos dizer assim, liderológica, da liderança da pessoa, e aí tem que ter um cunho intelectual, um cunho mental somático. Ele pergunta aqui também como é a sua rotina mental somática produtiva. Eu costumo dizer que eu não sou muito exemplo de organização. O que eu tenho na minha rotina é priorizar a escrita quando eu posso, porque o meu dia a dia ainda é muito conturbado em função da medicina. Então eu procuro ter uma saturação ideativa de uma ideia, vamos supor que eu esteja escrevendo, vamos pegar aqui o epicentrismo mental somático, e eu caminho com essa ideia no meu dia a dia, a minha rotina é em função daquela ideia. Então isso faz uma saturação positiva e eu posso escrever onde quer que eu esteja. Então eu ando com folha em branco, eu tenho um caderno no carro, eu tenho isso no hospital, na minha própria casa. Então isso vamos dizer assim, seria o diferencial que eu poderia dar de dica, é a pessoa não esperar ter aquele momento ideal para ela poder produzir. Obviamente que se a pessoa pode, eu tenho meus horários quando eu chego em casa, eu vou escrever quando eu tenho algum tempo, isso eu acho que é o básico. Mas o mais difícil é a pessoa ter o hábito de pensar como um intelectual, quer dizer, pensar sempre a partir de uma determinada ideia, de você querer aprofundar aquela ideia e tentar também ver abordagens diferentes para aquela ideia que você quer passar, né? Porque às vezes o que a gente observa é como transmitir a ideia. O mais difícil que eu vejo às vezes é qual a palavra ser usada para melhor expressar aquela ideia ou aquela experiência que a gente teve. Isso às vezes vem nessa rotina quando eu consigo fazer essa saturação mental somática, essa saturação na própria ideia, né? Ele pergunta aqui também no final da quarta linha da página 23 em parafatologia. Quarta linha de baixo para cima. Como funcionam os bastidores extrafísicos gesconológicos? Então, quando a gente começa a saturar muito em determinada ideia, você não fica ansioso para terminar, por exemplo, um verbete, ou um artigo, ou um capítulo de livro, alguma coisa, um texto que você esteja escrevendo, você começa a perceber os arredores extrafísicos, quer dizer, os bastidores multidimensionais daquela informação que você está trabalhando. Então, até hoje, o professor Valdo comentou na minha tertúlia que, às vezes, os assediadores vêm para impedir com que a pessoa pense sobre determinada ideia, porque aquela ideia vai clarear a cabeça da pessoa, é uma ideia nova. E os amparadores, às vezes, protegem, entre aspas, ajudam a pessoa para justamente ela poder desenvolver essa ideia. E, dependendo do nível da pessoa que esteja ali trabalhando com aquela ideia, os amparadores até deixam os assediadores ali para eles aprenderem com aquela ideia, com aquelas ponderações mentais, com aquilo que está sendo escrito. Mas um exemplo prático que eu às vezes comento é o seguinte. Há uns, se não me engano, 3 ou 4 anos, o professor Valdo começou a ler um livro aqui que se chama O Caso Dreyfus, do Bredan, acho que uns 4 anos, né? Uns 3 a 4 anos. E eu fiquei muito interessado por esse livro, ele até mandou comprar vários exemplares e distribuiu para algumas pessoas. Eu espontaneamente fui atrás dele para pegar um desses exemplares para poder ler. E li o livro, é um livro grosso, um livro denso, também complexo, retratando esse caso que aconteceu na França no final do século XIX. E aí resolvi escrever uma resenha, que depois foi publicada na revista Holotecologia. E quando eu estava produzindo essa resenha, porque não é muito simples, porque é um livro, como eu comentei, muito grande, você não, o que colocar na resenha, como fazer, e dar uma abordagem conscienciológica. Então, isso exigiu muito do processo de confort, como eu estava comentando, como expressar essa ideia. E aí, nessa condição, eu vi e percebi muitas consciências relacionadas a esse caso.
E, inclusive, posteriormente, o professor Valdo comentou que o próprio Dreyfus estava fazendo curso intermissivo, ele esteve aqui no CAEC, depois foi para Interlúdio. E aí, depois dessa etapa, eu descobri a condição do Littré, que também viveu na França no século XIX, já era dessomado nessa época do Dreyfus. Então, em função desses bastidores, vamos dizer assim, da quantidade de manifestações que eu pude perceber ali, em termos de ideia, em termos de sinalética, em termos de sincronicidade, eu comecei a ponderar, por exemplo, qual teria sido a reação do Littré se ele estivesse vivo naquela época. Será que eu tive alguma atuação extrafísica nesse processo depois de dessomado, ou será que não? Será que eu estava em outra realidade? O próprio escritor Émile Zola, que foi um dos que mais ajudaram ao desenrolar do caso, né, o desenrolar positivo do caso, era muito amigo do Littré, até admirava muito o próprio Littré. Então você vê que é um processo que você, sem saber, você começa a entrar e depois você consegue obter algumas informações sobre um passado relativamente recente, um passado comum. Então isso, quando nós vamos mexer com história, se a pessoa tem algum tema da história que ela sente muita afinidade, e essa é uma das abordagens que a gente está fazendo na Consecutivos, quer dizer, ajudando as pessoas a desenvolverem pesquisas históricas a partir do nosso paradigma consciencial, para a pessoa fazer essa junção de pontas. Então a gente começa a ver que isso é mais sério do que a gente pensa. Para vocês terem uma ideia, essa condição do Dreyfus até foi curioso, porque eu cheguei em casa uma vez, em Brasília, na casa da minha tia, estava visitando a casa da minha mãe. Houve um almoço na casa da minha tia, eu fui olhar a biblioteca dela e vi um livro sobre alguma coisa da França e lembrei que justamente na época eu estava escrevendo essa resenha do Dreyfus. Perguntei para ela se ela conhecia o caso Dreyfus, que ela é diplomata, ela obviamente que devia conhecer. Ela falou que não só conhecia, como ela ficava na casa da neta do Dreyfus quando ela ia a Paris. E ela é muito amiga da neta do Dreyfus. Então você vê que existe um contexto grupocármico muito mais sério. Quanto mais puxar, mais a coisa vem. Então esses bastidores extrafísicos das GESCONs, eu acho que se os autores, né, todos nós, tivermos condições de aprofundarmos, de nos determos sobre um determinado assunto com calma e ter o desenvolvimento do parapsiquismo, a gente vai começar a ver essas ligações grupocármicas com relação ao próprio passado. Página 23, interaciologia, primeira linha. Poderia aprofundar a interação autodispersidade-neoverponidade? Esse curiosamente é o assunto do meu próximo verbete que eu já mandei para revisão. Qual que é o mote desse verbete que eu defendo lá? O desperto, a assunção da desperticidade, ela promove uma emancipação mental somática, porque a pessoa não sofre mais assédios, né, crônicos. Então, o desperto é exatamente isso, desassediado permanente total. Essa emancipação mental somática faz com que a pessoa veja a vida com outros olhos. Tudo ganha como se fosse um outro colorido, é como se ela ajustasse a lente dos óculos. Então, isso permite um nível de criatividade muito maior, justamente porque não tem essa influência assediadora. E aí a pessoa interessada e mais predisposta à condição intelectual, ela nada de braçada, porque tudo pode ser motivo de uma verpon, de uma abordagem nova, de uma proposta mais avançada nesse sentido. E ele pergunta também, em paradoxologia, poderia exemplificar o paradoxo da refratariedade acolhedora? A refratariedade acolhedora é o seguinte: em função desse epicentrismo mental somático, em função da própria desperticidade, em função de mexer muito com as energias a partir do mental soma, quer dizer, a partir da racionalidade, de modo quase que natural, espontâneo, o holopensene da pessoa, do epicom, do desperto, tende a ficar mais refratário a qualquer coisa que seja negativa, qualquer coisa mais baratrosférica. Mas, por outro lado, em função da assistência que precisa ser feita, essa personalidade ela faz questão de acolher os assediadores. Então, se não me engano, até eu dei um exemplo aqui na minha última tertúlia de uma experiência que eu tive, que eu saí do corpo e havia um assediador me esperando, e ali no momento eu abracei ele e procurei exteriorizar o melhor padrão de energias possível, e aí os amparadores encaminharam ele.
Então, nessa condição, não há espaço para qualquer tipo de medo perante as consciências mais doentes. Então, é um paradoxo por quê? Porque a pessoa está muito bem e ela quer doar isso para o outro. E às vezes, isso é até interessante, eu estou lembrando aqui, que às vezes a gente, no desenvolvimento do parapsiquismo, no processo evolutivo de um modo geral, às vezes, quando a pessoa começa a se livrar dos assédios mais crônicos, ela quer preservar essa condição mais para ela. Ela não quer fazer assistência, ela quer justamente ficar só. Então é muito comum ela se isolar, ela não querer se sujar de novo, porque ela acabou de ficar bem perante uma situação. Pode falar. É interessante o que você falou. Dentro da paradoxologia, então, uma coisa que eu não entendo muito bem. Então, a pessoa, ela, vamos dizer, o mental soma dela está mais desenvolvido. E eu não sei como funciona isso de a psicosfera está mais positiva e, ao mesmo tempo, você consegue segurar ali consciência mais patológica. É como se eu não entendesse a coisa, vamos dizer assim, como que funciona esse imã? Talvez, não sei se vai te ajudar, mas um exemplo que me ocorre, uma analogia, é a condição da pessoa que é, por exemplo, vacinada. Então, vamos supor, a pessoa é vacinar, agora está tendo a época da vacina da gripe. Então, para a gente adquirir imunidade à gripe, a esse novo vírus, a pessoa ela tem que deixar aquele vírus atenuado, aquela substância própria do vírus, do DNA do vírus, entrar no corpo. Então, precisa ter essa abertura. Só que aquela doença ela não vai se desenvolver porque a pessoa já tem uma imunidade, ela já desenvolveu anticorpos contra aquilo. Então, na prática, o que é? Você deixa vir porque você tem um nível de segurança em você que você não vai cair naquela doença daquela personalidade. Então, não é que, além de ser um processo espontâneo, ele é mais uma condição ativa mesmo, de você permitir essa entrada e não blindar de cara. Essa blindagem ela é espontânea. Então, às vezes, mesmo a pessoa não estando atenta, ela às vezes entra num ambiente e aí sim, o holopensene dela pode ficar imune, ela pode ter um encapsulamento natural e ela entra e sai daquele ambiente mais conturbado. Mas quando a gente fala de acolhimento, é um processo ativo. É você deixar as consciências entrarem e aí elas vão ser assistidas. E outra variável que existe aí, que a gente não pode nunca esquecer, é a participação dos amparadores. Quer dizer, eles fazem trazem essas consciências e muitas vezes tiram essas consciências. O que, pelo menos no meu caso, que eu percebo é você procurar se manter atenta a essa condição, de quando vem, quando vai e o tempo que permanece. Se não me engano, até na última vez aqui na tertúlia, eu tinha acabado de passar por uma experiência na dinâmica que foi bem assim, deles trazerem uma consciência bem alterada e ela permaneceu uma boa parte do tempo lá na dinâmica, que não é o habitual em função dos trabalhos que são feitos lá. Então, apesar de você sentir toda aquela alteração, você percebe que aquilo vai embora depois. E aí vem a importância da desassimilação. Precisa fazer um trabalho para você tirar, como se fosse aquela sujeira, entre aspas, aquelas energias gravitantes da sua psicosfera. É como se fosse também, eu estou lembrando aqui acho que o Mercúrio, né? O Mercúrio, em função da densidade dele, ele não deixa agarrar poeira, por exemplo. Quando quebra um termômetro de mercúrio e o mercúrio cai no chão, aquela bolinha de mercúrio vai rolando e ele não agarra a sujeira, em função justamente dessa densidade. Então, desperta como se fosse isso. Principalmente o desperto veterano, né? Ele entra em determinados contextos e sai sem sofrer qualquer sequela ou efeito colateral. Mas ele vai lá, ele atua, ele se suja, enfim, ele põe a mão na sujeira, né? Outra coisa aqui, professor Pedro, página 22, Fatologia, primeira linha. Poderia discorrer sobre a assistencialidade a partir do paracorpo do discernimento? Isso, apesar de ser uma coisa óbvia, eu acho muito séria. Eu tenho até lá um dos temas que eu gostaria de desenvolver, quando chegar lá na hora, é um verbete que se chama binômio assistencialidade e discernimento. Porque, às vezes, a gente vê muitas pessoas bem intencionadas, mas na hora de fazer assistência, elas acabam, vamos dizer assim, ou colocando tudo a perder, ou a coisa não sai como poderia, né? As possibilidades, se ela às vezes não fosse tão afoita, ou se ela, por exemplo, não defendesse tanto o próprio ego.
se ela tivesse vamos dizer assim, calma, um pouco mais de calculismo na hora dela elaborar determinada assistência. Uma coisa que eu aprendi muito foi no meu voluntariado no AVA. Então, esses momentos de se fazer a abordagem, a dosagem da abordagem que vai ser feita, a dosificação, os componentes, né, do elenco que vão ser colocados, por exemplo, em uma acariação, tudo isso precisa ser estudado com calma, e aí vem essa condição do discernimento, para você não perder a melhor oportunidade de atender, de assistir, seja uma pessoa, seja um grupo. E a gente tem experiência também do outro lado, pessoas que às vezes no afã de aparecer, por exemplo, eles até montam equipes assistenciais, mas aquilo não vinga em função de não haver essa preocupação com o processo mais racional, mais do discernimento. E ela pergunta aqui, qual a prática que devemos exercitar para auxiliarmos uma pessoa que sofre fazendo atares, sem nos envolvermos emocionalmente na sua dor e sem parecermos indiferentes à sua queixa, de maneira a usar a palavra certa na hora certa? A prática, eu acho que é essa mesmo, da atares. Você vê qual é o nível daquela consciência e adequar, às vezes, a linguagem, às vezes, o momento que você vai colocar, porque senão você vai entrar no processo de estupro evolutivo. Então tem que ver se a pessoa entendeu bem aquilo que você quer falar, e você falar com todas as palavras, mas não precisa se alterar, não precisa carregar nas tintas às vezes, não precisa de nenhum modo você se exasperar por isso. Então essa pessoa que sofre, ela está a primeira coisa que tem que se pensar é uma condição dela, uma condição pessoal, você está tentando ajudar. O que não dá, e aí às vezes falta o discernimento, é para as duas irem para o buraco, né? Então, pelo sofrimento de uma, a outra se compadece e as duas acabam se afogando, por exemplo. Então, tem que ter uma certa equidistância e pensar no limite cosmoético da assistência. Se muitas vezes a pessoa, pode acontecer com qualquer um de nós, a gente não dá conta daquela assistência em função do envolvimento, o melhor é não tentar fazer assistência. Se tentou e não deu, lembrar que só põe em banca quem tem competência. Então, um dos discernimentos que eu vejo que existe na assistência, que às vezes falta, é a pessoa abrir mão e não bancar essa assistência. Não, vamos dizer assim, querer ajudar os outros. Tem certas pessoas, como a gente fala muito de assistência, a pessoa quer fazer assistência a todo modo, a todo custo, para todo mundo, né, a todo instante. E isso a gente vê que não é o ideal. Eu até recentemente, essa semana, eu passei por uma situação que eu vi que eu mudei o meu jeito de ser. Antigamente eu era mais assim, dado a essas condições. Por exemplo, se eu visse alguém lá no hospital da Conscienciologia, a minha tendência era ir abordar essa pessoa. Escuta, está tudo bem? Aconteceu uma coisa? Porque a pessoa está no hospital, né? Mas eu vi que isso não é o ideal, porque às vezes a pessoa está ali para uma condição dela, né? Se ela for precisar de ajuda, ela sabe que eu trabalho lá, ela vai me acionar. Então eu vi que às vezes eu era um pouco intruso nesse tipo de assistência. A maioria das vezes eu acabei ajudando, a pessoa estava precisando de alguma coisa. Mas eu procurei refinar isso e procurei esperar, e às vezes até me colocava visível, né? A coisa que acontecia de eu encontrar a pessoa espontaneamente, e eu comecei a pensar, se ela precisar, ela vai pedir algum nível de assistência. E não querer, já pela minha atuação, ajudar a todo custo. Então existe um verbete que chama limite cosmoético. A pessoa tem que estar com isso bem calibrado, qualificado, para ela poder lidar bem com essa condição e não querer a todo instante, enfim, salvar a humanidade, né? Ainda em Fatologia, página 22, final da segunda linha. O que seria a hierarquização evolutiva inevitável? É mais ou menos o que está dizendo aí. Tudo indica que o processo evolutivo, pelas minhas experiências, isso é bem comprovado, que uma consciência é melhor que a outra em determinados aspectos. Ela é mais evoluída, ela é mais madura, ela tem mais experiência e a gente tem que lidar com essa situação. O que cabe a nós é tentar justamente desenvolver esse nível de maturidade, de evolução, essa hierarquia. Porque senão a gente cai no processo da TACOM, a gente cai na condição religiosa, de que todo mundo é igual, de que não existem pessoas diferentes. E essa assunção do epicentrismo, às vezes ela é um pouco chata, incômoda, porque
Por que só alguns? Por que não todos? Por que um grupo? Então isso faz a pessoa pensar, justamente porque é uma condição de mérito, uma condição de meritocracia. Todos têm chances, todos têm condições, todos têm oportunidades, mas nem todos querem pagar o preço de estar numa determinada condição mais avançada. Por quê? Esse preço normalmente vem em termos de responsabilidade. Recentemente a gente recebeu lá no Conselho de Epicons 10 novos Epicons. E a gente estava comentando sobre isso. Muitas pessoas acham e veem a condição do epicentrismo muito como se fosse um status, né? Uma condição super hierática, fechada e tal. Mas não vê, vamos dizer assim, um ônus dessa condição em termos de responsabilidade. E pegando esse caso para a evolução, o desperto vai ter isso, a semiconsciência vai ter isso, o evoluciólogo, por exemplo, que ajuda um determinado grupo grande, imagina a responsabilidade dele. Então, a gente observa que às vezes as pessoas não compreendem essa condição que a própria evolução ela está demonstrando, né? Só olhar aí o processo da natureza que a gente vai ver essa realidade, né? Outra pergunta aqui, poderia exemplificar os 3 trafores prioritários da frase enfática? Eu achei engraçado que também me perguntaram isso na revisão, né? Eu achei que estava bem claro, mas é o seguinte, ó. Vou ler aqui. A liderança parapsíquica, a partir da mental somaticidade, é a reunião de 3 trafores prioritários para todo e qualquer intermissivista engajado na reeducaciologia conduzida pela Reorbex. Quais são esses 3? Liderança parapsíquica, mental somática. Então, por isso que eu estou falando muito no verbete de complexificação da manifestação, porque a pessoa ela tem que exercer uma liderança a partir do parapsiquismo, a partir da mental somatologia. Então você começa a ficar mais complexo nas suas abordagens, nas suas necessidades também, porque, por exemplo, uma possibilidade de autopesquisa é a pessoa parar e pensar, não, se eu fosse assumir essa condição, que nota que eu teria em cada uma dessas 3 realidades? Então, quer dizer, qual que é meu nível de liderança, qual que é meu nível de parapsiquismo, qual que é meu nível de intelectualidade ou de mental somaticidade? E quando isso se une, quer dizer, quando isso está trabalhando tudo junto, como eu me saio, qual é o meu desempenho? Então, são esses 3 trafores que a gente quis chamar a atenção. E daí vem todas aquelas abordagens de polarização, da condição do ritmo, da condição da pessoa assumir uma função, assumir um tema, assumir uma IC, assumir um trabalho e ela colocar aquilo para frente. Então, do mesmo modo que a hierarquia parece ser inevitável na evolução, a condição de liderança, né, de líder e liderado também, tudo indica que é inevitável. O que às vezes as pessoas também não entendem, e aí a gente já observou isso, até recentemente aconteceu, é o seguinte, a pessoa ela começa a ser líder, ela começa a ter muita força com isso, e às vezes alguns trafares do passado podem aparecer, quer dizer, a pessoa já foi um líder tirano no passado, vamos supor. Ela começa a atuar com a liderança agora, naturalmente esse processo tende a ocorrer. Então, por isso que a manifestação em grupo, ela tende a ajudar, porque vai ajudando o outro, tirando as arestas, cortando, quebrando as arestas, para mostrar para a pessoa, escuta, você está exagerando, menos nessa sua manifestação, você está indo do trafor para o trafar. Então, essa vivência em grupo ajuda muito a fazer essa dosificação, essa ponderação, essa calibragem. Bem? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, tá? Que a gente está indo aqui com as perguntas. Quer falar, Marilu? Quero. Na página 22, na 4ª linha, o ato de saber levar direito às múltiplas frentes proexológicas. Então, tem a ver com isso que a gente estava comentando, né? A conscienciologia, existe um verbete do professor Valdo que é whole pack, quer dizer, o pacote completo. Não tem como a gente fechar os olhos para determinadas realidades. Então, o que eu observo na prática às vezes? Vamos supor que a pessoa, dentro estou descrevendo um verbete que chama leitmotiv holobiográfico, quer dizer, na holobiografia da pessoa tem um assunto, tem um tema, tem uma inteligência que ela desenvolveu mais às vezes. Então tem pessoas, por exemplo, que não são tanto do parapsiquismo, são mais da intelectualidade.
E ela chega aqui hoje e se depara com essa realidade que ela às vezes não deu tanta bola nas vidas passadas dela. Só que a conscienciologia, ela fala assim, sem parapsiquismo, a evolução vai ficar capenga, vai ficar um processo muito ligado à intrafisicalidade, por exemplo, vai ficar míope. Então a pessoa, ela tem que abrir espaço, ela tem que priorizar, ela tem que se esforçar para vivenciar o parapsiquismo, por exemplo. Então, levar de jeito é exatamente isso. Tudo aquilo que seja prioritário, a gente tem que tentar fazer essa convergência. E não só esses assuntos mais avançados, mas, por exemplo, a condição econômica e financeira, a condição do cuidado somático, a condição do duplismo, a condição de escrita, a condição do EV. Então você vê que a conscienciologia, ela complexifica a vida da pessoa. E se a pessoa quiser, de algum modo, sartar de banda, quer dizer, tirar o corpo fora, fazer um negocinho, a tendência dela não conseguir caminhar como ela poderia com as coisas da conscienciologia, porque ela tende a justamente fingir que uma área não existe, entende? Ela quer sublimar uma realidade que na realidade não vai conseguir. Porque aquilo faz parte da própria manifestação, da própria parafisiologia do holossoma. Você pega o parapsiquismo. Se a gente admite a condição dos 4 veículos, um deles é o energossoma, como é que a pessoa não vai desenvolver o parapsiquismo? O processo emocional, por exemplo, do psicossoma. Então você vê que essa lógica conscienciológica, dificilmente a pessoa consegue furar. E outra coisa básica que a gente estava comentando, mesmo esses assuntos mais avançados, e até no AVA a gente trabalha muito nisso, tem pessoas que querem vir aqui e ficar só nesses assuntos avançados e esquecer da vida mundana, por exemplo. Esquecer de trabalhar, a pessoa não quer mais ganhar dinheiro, a pessoa começa, entendeu? A fechar os olhos para essa realidade não é o ideal. Então tem pessoas que a gente até já proibiu de entrar no CEEC, porque a pessoa queria fazer disso aqui um processo fanático, religioso da cabeça dela. E nós demos o contra e falamos, não, primeiro a pessoa tem que se bastar na vida humana e depois ela colocar o voluntariado, porque ela tem que doar e não só receber no sentido, vamos dizer assim, pejorativo da coisa, não só sugar. Ela tem que estar bem para ela poder ter a interassistencialidade, ela dá e receber. Entende? Então, eu acho que essa é a condição de levar de jeito, eu acho isso muito sério. Agora, na parafatologia, na página 4, na linha 4, a sinalética energética e parapsíquica pessoal do cunho predominante mental somático. E cunho predominantemente mental somático. Então, eu parto do princípio de que quanto mais nós trabalharmos com o mental soma, a partir do mental soma, fazendo essa priorização, tudo tende a caminhar para o mental soma, inclusive o processo parapsíquico. E dentro do parapsiquismo, uma coisa muito assim basilar é a condição da sinalética. Então, o que a pessoa começa a perceber? Que além da sinalética ela se manifestar predominantemente na cabeça, que já é o habitual, em função dos nervos cranianos, dorso e esfenoide, ela vai começar a vai desenvolver sinaléticas no seguinte sentido, de acesso à central extrafísica da verdade, ao processo de irrompimento do paracérebro, a condição da lateropensinidade, que por exemplo, eu estou falando aqui, daqui a pouco eu começo a ver que existe uma força de uma ideia querendo se insurgir no meio do meu discurso. Então, existe uma sinalética específica para essa condição. Então, isso tudo é mais desses atributos mentais somáticos que eu procurei colocar aqui, que a gente tem que ficar de olho para ficar atento de perceber qual é o sinal que a gente vai identificar, que ele vai querer sempre dizer que é a lateropensinidade, ou que é o acesso à central extrafísica da verdade, ou que é, por exemplo, um processo retrocognitivo que está se insurgindo, quer dizer, você está acessando a holomemória. Então, é como se houvesse uma aura, como se houvesse um sinal que está predispondo, entendeu? Um sinal admonitório. Aquilo avisa que vai ter ali uma atuação mais explícita do processo mental somático. Então, isso é mais avançado. Isso eu não domino completamente, não. Mas nas minhas manifestações, principalmente de campo, eu já percebi que isso é uma realidade. Então, dentro do mapeamento da sinalética, existe essa condição mais mental somática, sim. Os sinais mais adstritos à manifestação do mental soma. Ok? Professor Pedro, em pensenologia
penúltima linha, poderia expandir a manutenção do megafoco autopensênico visando o completismo existencial? A questão é a seguinte, até um paradoxo. A gente estava comentando aqui de levar tudo de jeito. Então, nós temos que levar tudo de jeito. Mas, dentre essas realidades que a gente tem que levar de jeito, a gente tem que treinar o olhar para saber quais delas são mais prioritárias. E dessas, qual que é, a gente chama de pri-pri, qual que é a primeira prioridade, ou a principal prioridade. Então, essa principal prioridade tem muito a ver com aquilo que nós viemos fazer aqui nessa dimensão, aqui na vida humana. Em outras palavras, é aquilo que é a cláusula pétrea da programação de vida da pessoa. Então, é um paradoxo porque a gente tem que tentar levar tudo, mas aquele principal tem que estar sempre sendo visto e sempre sendo cuidado. Então, aí no caso, varia muito de pessoa para pessoa, cada um vai ter o seu. O que não pode, e aí a gente chamou a atenção desse megafoco, é cair na dispersão. Quer dizer, a pessoa quando vê toda essa realidade, ela às vezes tem dificuldade de selecionar, de se organizar, ela às vezes quer fazer muita coisa e não faz nada. Então, por isso que precisa ter um nível de organização grande para colocar cada coisa no seu lugar, para dar o valor que cada coisa realmente tem e elencar aquela como sendo a prioritária. No caso, eu vejo que muitos de nós vamos passar por um processo mais ou menos padrão, que é o seguinte, desenvolver tecnologias sobre determinadas especialidades. E isso tem muita relação com a escrita, com as GESCONs, com o autorado. Então, esse megafoco, hoje, ele tem que ser muito voltado para o legado, para aquilo que você vai deixar para você mesmo, vai deixar para o seu povo, para o seu grupo, para a sua equipinha. Então, esse megafoco, hoje, tem que ter alguma conotação grafo-pensenológica, ou gráfica, ou, enfim, de escrita. Então, lá no nosso caso, a gente... Ao longo dos anos, aí eu já tenho mais de 20 anos de voluntariado de conscienciologia, a gente tem uma visão de conjunto muito grande, porque já, enfim, tem experiência, já participou de diversos tipos de voluntariado, já tivemos várias experiências, mas você vê que a coisa hoje conjuminou para a gente desenvolver essa especialidade da retrocogniciologia, do processo da seriexologia. Então, esse é o megafoco. Só que dentro disso tem como fazer, né? Como desenvolver. Aí entram os cursos, aí entram os livros, aí entram os verbetes, aí entra justamente esse legado que a gente estava comentando. Então, cada um acho que tem que pensar, primeiro, qual é, aonde que vai colocar a bandeira, né? Aonde que vai ser a especialidade principal, ou o projeto principal, aonde que a pessoa vai se engajar mais. E segundo, como que ela vai deixar a própria contribuição para essa especialidade, né? Que aí vem essa condição toda da escrita. Então, em outras palavras, é a antíntese, é o antagonismo, é o antônimo da condição da dispersão consciencial. Em tecnologia, página 23, final da primeira linha. Quais são as técnicas de autodesassedialidade? Olha, na enciclopédia existem várias técnicas de autodesassedialidade ou heterodesassedialidade, mas eu acho que a cada um de nós a gente tem que caminhar para desenvolver a própria técnica de autodesassedialidade, no caso. A pessoa vê como que ela consegue se desassediar. Para isso, ela tem que primeiro saber o seguinte, fazer o diagnóstico e perceber que ela às vezes se manifesta do nível abaixo do que ela poderia e às vezes ela está no nível ótimo de manifestação. Porque eu já conversei com algumas pessoas e elas às vezes não percebem tanto essa diferença, como se fosse uma linha única. E no dia a dia a gente observa que às vezes você está como se fosse com uma carga maior, entre aspas, mais assediado, ou sofrendo mais pressão, e aí é difícil às vezes você se manifestar no seu ótimo, e aquela outra condição que você às vezes está nadando de braçada, está em mar de almirante, né? Voando, né, em céu de brigadeiro. Então a primeira coisa é fazer esse diagnóstico para você poder valorizar essa condição mais avançada. E aí você começar a observar o que você faz que te deixa nessa condição. Então, uma das técnicas, até a gente propôs um curso aí chamado Identificação da Retrosenha Pessoal, quer dizer, quais são aqueles elementos que vêm da holobiografia da pessoa que tem uma raiz mais profunda. Normalmente, até o professor Valdo comentou isso recentemente,
Quando a pessoa começa a mexer com determinados assuntos e ela se motiva muito com aqueles assuntos, aquilo desassedia a própria pessoa, isso é um dos indícios de que a pessoa está mexendo com a própria retrosenha. Quer dizer, esse assunto tem relação com a retrosenha. Então, se a pessoa ainda não sabe, é bom ver quais são aquelas atividades que a deixam mais desassediadas. Por exemplo, eu costumo falar também que eu desenvolvi a seguinte técnica coordenada, que tem até a ver com esse verbete, que é o seguinte: quando eu sofro muita pressão negativa de assediador mesmo, que você vê que aquela consegue estar contra você, e aí, em geral, em função de um trabalho, em função, por exemplo, lá do Conselho de Epicons, em função de algum tema, algum assunto que está pegando fogo, e você percebe essa pressão assediadora, eu tenho dois procedimentos. Primeiro, é me trancar num quarto e trabalhar muito com as energias. Trabalhar, mas você percebe que existe uma condição pensênica, que se você não mudar, aquele trabalho todo de energias, ele não vai se manter ao longo do tempo. E aí, para conseguir aprofundar essa cirurgia, entre aspas, pensênica, eu vou escrever. Então, eu tenho muita coisa para escrever, tem muitos temas verbetáveis, tenho muitos artigos que eu tenho que escrever, tenho o processo do livro. Então, é fácil conjuminar esse processo parapsíquico com a escrita de um determinado assunto. E aí, quando você começa a se envolver com aquele assunto, aquele monoideísmo ele não se mantém. Você está produzindo não só para você, deixou de ser um processo egóico, você está visando os outros, você vai publicar isso, você vai dar uma aula, então você naturalmente vai ter mais interesse dos amparadores. Só que isso tem que ser sistemático, a pessoa não pode ter preguiça, às vezes é 4 horas da manhã, às vezes é 2, às vezes é no meio do trabalho. Eu, pelo menos, procuro fazer essa técnica. E aí, quando eu puder prolongar isso, quer dizer, a pessoa que já consegue escrever, vamos supor, 10 horas, 12 horas por dia, ela já tem condições, já tem uma aposentadoria, já tem um pé de meia, naturalmente isso vai se manter por si só. Quer dizer, não vai ser porque ela precisou se desassediar, vai ser porque ela viu a necessidade e ali ela já está desassediada, e aí ela vai entrar nisso que às vezes o professor Valdo chama de ataque paraterapêutico, os amparadores vão poder trazer consciência para ela, porque ela já se desassediou o suficiente, já tem um campo homeostático possível, terapêutico, para trazer essas consciências. Mas isso exige tempo, exige disponibilidade, exige organização. E ela pergunta também aqui, em trinomiologia, poderia comentar o trinômio intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade? Isso é o que a gente chama de tridotação, quer dizer, são 3 inteligências que na conscienciologia nós consideramos prioritária, que é a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade. Por que isso? Porque isso é como se fosse uma síntese do processo evolutivo. Você precisa ter racionalidade dentro daquilo que você faz, e aí inclui o parapsiquismo, toda essa realidade parapsíquica que envolve, querendo ou não, a condição de múltiplas vidas, a condição de serexualidade, a condição do paradigma consciencial de um modo geral, e você precisa dividir isso com as pessoas, você precisa comunicar, você precisa debater, que é isso, por exemplo, que a gente faz aqui no tertuliário. Então, o verbete, a defesa do verbete, na verdade, na realidade, é uma síntese da tridotação. E aí, como a gente comentou antes, cada um de nós, a gente pode avaliar no que nós somos melhores e no que nós somos piores. Quer dizer, quais são os trafores dentro da tridotação e os trafares. Então, tem pessoas que têm medo, às vezes, de encarar o público, não tem tanta experiência, então ali vai estar um trafora, ela pode superar essa condição. Tem pessoas que são muito boas na intelectualidade, mas também, às vezes, na hora de falar, de comentar, elas não são didáticas. E por aí vai. Esses intelectuais, às vezes, não têm muito parapsiquismo. Então, o ideal é fazer essa conjuminância, essa confluência, essa convergência dessas 3 inteligências, dessas 3 realidades. Pois não. IPC, exatamente. É mais fácil de guardar, né? É um trinômio. Intelectualidade, parapsiquismo e comunicabilidade. Isso, IPC. E se trocar, se quiser, assim, se você já atingiu o parapsiquismo dentro da intelectualidade, você pode trocar e fazer um pique. Pique, Tem o CIP também, né, se quiser, né? Faz Pedro. Um pique, é o parapsiquismo, intelectualidade e comunicação. Pedro, tá certo, pois não. Na página 23, por favor,
Eu queria que você falasse um pouquinho mais, 2 itens. Primeiro, binomiologia. Não sei se você já falou sobre o binômio paracerebralidade e praticidade. Sim, não falei não. Depois, paradoxologia também. Tá bom. Eu coloquei esse binômio porque justamente para a gente não cair, às vezes as pessoas confundem a condição da intelectualidade, um trafar que eu vejo muito nos filósofos, de modo geral, na filosofia, que é uma teorização muito grande. Então, o mental soma e o paracérebro, né, a paracerebralidade, ele tem que ter um cunho pragmático. Esse cunho pragmático advém, ele vem muito da assistencialidade. Então, quem trabalha muito com assistencialidade desenvolve o pragmatismo, porque você precisa atender a pessoa, você precisa atender aquela demanda, você precisa ter um recurso para passar para a pessoa. E quem trabalha só muito nas ideias e fica só ali, muito na elucubração, às vezes perde um pouco desse senso. Então eu acho que o epicentrismo mental somático ele tem que ter esse cunho, sabe, pragmático. Você precisa ter, vamos supor, passar muito tempo pensando numa ideia para desenvolver, para elaborar, mas já avisando como você vai colocar no papel, entendeu? Já dando o próximo passo da publicação, nesse aspecto de defesa, vamos supor, de uma aula. Você acha que, então, o caso contrário, para pessoas que são excessivamente práticas, o ideal, talvez, para iniciar na escrita e na redação, seja trazer o dia a dia delas e começar a registrar? Sem dúvida, é caminhar para o paracérebro. Porque, às vezes, o que falta é oportunidade para o paracérebro aparecer mesmo, né? Ele se irromper, ele se fazer uma insinuação. E realmente, se a pessoa não para, é muito mais difícil, né? O cerebelo domina, é mais complicado. Tá. E aí, paradoxologia? Esse paradoxo a gente comentou um pouquinho, é o da refratariedade acolhedora, né? Então, isso aí a gente observa muito na condição do ser desperto, quer dizer, ele já tem um nível de sanidade que ele não está preocupado de se macular, de pegar uma doença dos assistidos. Então ele vai até os assistidos, ele se suja, entre aspas, ele convive com essa condição, porque ele tem confiança de que ao sair dali ele vai sair bem. Aí entra toda a condição da desassim, do estado vibracional, dessa autoconfiança parapsíquica, do processo até dos amparadores também, entende? Então é um paradoxo porque a priori parece um processo de refratário, né? Você vai estar sendo refratário a toda e qualquer consciência, e não é assim. Você às vezes vai estar refratário à doença daquela consciência, aquelas ideias, aquelas abordagens, mas você vai tentar ajudar de algum modo. Seria um pouco um caso de alguns médicos, né? Acontece muito isso na sua profissão. Isso, a gente deu o exemplo do processo da imunidade, né? Então, para a gente desenvolver uma imunidade, você tem que tomar a vacina, você tem que deixar entrar aquele antígeno, e aquele antígeno vai desenvolver anticorpos e você vai ficar imune àquela doença. Então, precisa ter. Então, tem pessoas que têm medo de vacina, medo de agulha e não percebem esse benefício. Então, esse medo é o mesmo medo que um assistente poderia ter de, às vezes, não ir para uma determinada assistência, encarar uma determinada situação, né? Então, isso às vezes acontece, né? E, se puder ainda mais uma, na página 25, item 17... Para analogismo, a pensinização analógica através do interrelacionamento multiconceitual, confrontando com as para-realidades vivenciadas. Então, o que é isso traduzindo em outras palavras, né? Você começar a desenvolver um modo de abordar, de encarar as coisas, tentando ver o que tem de uma coisa na outra. Então, por exemplo, a analogia é isso, você vê uma determinada realidade e vê como que aquilo poderia ser aplicado num outro contexto. Então, aqui no caso, no fechamento da frase, eu coloquei muito com o paradigma consciencial, às vezes você vê uma determinada abordagem de um livro que você lê, vamos supor, sobre arquitetura, sobre qualquer condição, e ver como que isso poderia ser aplicado no paradigma consciencial. Às vezes a gente não vai conseguir fazer essa transposição linearmente, ou de um modo assim muito matemático. Mas dali você pode tirar uma ideia, um percentual, uma expressão, às vezes. Então, em tudo que eu leio, às vezes eu seleciono simplesmente expressões que vão ajudar uma expressão que eu digo, uma expressão do idioma, uma expressão do léxico, uma expressão
composta às vezes. Aquilo vai ajudar na expressão de uma ideia que eu estava tendo para um outro verbete. Então, você está trabalhando com uma condição aqui, que é, vamos supor, a escrita de um verbete, você está lendo um livro que não tem nada a ver com esse tema, mas você começa a fazer essas transposições, essas analogias. Então, quanto mais a gente puder diversificar as nossas leituras, os nossos interesses, o nosso tipo de cognição, mais o nosso cérebro fica, vamos dizer assim, com ferramentas, mais ele fica com um cabedal de possibilidades de ajudar nesse esclarecimento, nesses exemplos, nessas metáforas, nessas condições. E aí, quando a gente coloca o paracérebro, que é esse paranalogismo, a tendência disso é ganhar uma expressão muito maior, uma força muito maior. Então, por que eu coloquei isso? Porque eu sei que ainda, no meu caso, a minha manifestação é muito limitada nesse aspecto, porque me falta muita cultura, muita informação, próprio poliglotismo, mas eu sei que se eu der, vamos dizer assim, linha para isso, se eu der vazão, a tendência disso é caminhar mais rapidamente. Então, é como se fosse uma frente que eu sei que existe e que eu estou tentando caminhar nela. E eu vejo que se as pessoas levassem isso mais a sério, a tendência da manifestação dessas pessoas seria ganhar um nível de profissionalismo, um nível de abrangência muito maior, de atacadismo muito maior, nesse aspecto. Ok. E para fechar o item 20, a sua experiência com relação ao que a gente fala aqui da transafetividade, o que você acha que valeria a pena pontuar nesse ponto? Transafetividade, o que eu vejo é um assunto top, muito avançado. O que eu procuro fazer é me lembrar das experiências que eu tive em Comunex, determinadas Comunex que eu já visitei, que eu vejo que é diferente, porque a manifestação do soma não ajuda nisso. A idade em que nós estamos, às vezes, não ajuda em função dos hormônios. A condição, às vezes, de determinadas carências que as pessoas têm também não ajuda. Então, você ter determinadas experiências, sejam extrafísicas, como esse caso de visitar uma Comunex, seja muitas vezes de perceber certas consciências que já vivenciam isso no dia a dia, te ajuda a ter sinapses para tentar implantar isso de um modo mais corriqueiro, que ainda não é o caso. Mas você pelo menos já tem um gancho, um glimpse, um vislumbre sobre aquela manifestação. Então o que eu vejo? Que às vezes a gente ainda não consegue, já consegue, mas de um modo não tão lúcido, que a gente, eu pelo menos na consecutiva estou de olho nisso, que é o desenvolvimento de parcerias em termos de casal incompleto cosmoético. Quer dizer, você trabalhar com pessoas de outro sexo, sem qualquer conotação sexual, mas em função de um passado comum e produtivo. Então, você conseguir produzir com essas pessoas, formar uma equipinha, justamente visando um número maior de consciências, visando muitas vezes desvendar qual é esse passado em comum, porque eu vejo que quanto mais isento nós estivermos, quanto mais próximos da transafetividade nós estivermos, mais acesso à holomemória nós vamos ter. Porque justamente você não vai ter nenhum tipo de corrupção, de contaminação nessa relação, nesse contato. E aí, como a ideia, a proposta é visando um bem comum, no caso, às vezes é a produção de um artigo, de um livro em comum, a produção da própria IC, de um curso, a tendência de você, às vezes, conseguir acessar determinadas informações sobre o passado em comum. Então, eu estou fazendo, até escrevi no meu livro, esse cotejo da transafetividade com a retrocognição, e ele vem quando a pessoa para de defender determinadas emoções. Então, aí já não cabe mais o ciúme, já não cabe mais o processo sexual, já não cabe mais essa condição muito instintiva, e aí você começa a ver as pessoas com outros olhos. Ainda ontem a gente estava discutindo, por exemplo, uma condição de uma pessoa que hoje está no gênero masculino, um androssoma, e tem um amigo muito próximo, só que esse amigo está com ginossoma hoje, e está numa faixa etária diferente. Então isso dificulta, às vezes, a pessoa que é o mais jovem reconhecer naquela senhora o ex-amigo do passado, entendeu? O ex-amigo muito próximo. Então eu estava comentando com ele para ele tentar ver com outros olhos, para ele tentar ver
né, procurar no convívio dele, se não existe uma pessoa desse tipo, que ele possa, porque aí você vai tirar toda a conotação intrafísica e você vai tentar acessar uma condição holobiográfica, uma condição da holomemória, né? Então eu tenho pensado muito na transafetividade nesse aspecto. Eu vejo que ela é uma chave para a holomemória. E depois não, né? Oi, Pedro. Eu ia exatamente perguntar sobre esse crescendo que você acabou de falar, retrocognição e neorresponsabilidade, mas gostaria que você falasse também sobre o crescendo de contatos interdimensionais e interconscienciais. Tá, o crescendo dos contatos. Então, quando a gente vai assumindo essa liderança, no caso do epicentrismo, principalmente quando tem essa conotação muito de mental soma, de ideias, aqui no caso, por exemplo, das tertúlias, você aumenta o seu cabedal de informações. Pegando o caso da tertúlia, hoje, quando a gente itinera, eu tenho contato com pessoas que às vezes eu não conhecia, mas elas já me conhecem. Então, você já tem um rapport com aquela pessoa, porque ela vai te perguntar uma coisa que você falou na tertúlia. Então, aquilo já cria uma coisa que poderia não existir, porque às vezes, se eu não itinerasse, não ia acontecer, se eu não definisse o verbete, não ia acontecer, então o contato ia ficar muito restrito. Então eu vejo que quanto mais a gente assumir essa polarização que eu falo, quer dizer, a pessoa assumir uma função e ela dar um ritmo para isso, ela mostrar as caras, ela, de algum modo, ela está movimentando essas ideias, mais ela vai ter interesse, ela vai atrair interesse de consciência e de consciex. Então é um crescendo. E aí pode cair nisso, da gente reencontrar determinadas pessoas muito próximas do nosso passado. Então, é como se acontecesse a mesma coisa, só que você está olhando com outros olhos e aquilo aparentemente muda completamente. É o mesmo, mas é totalmente novo, é totalmente diferente, porque você está procurando ver ali naquele contato que já existia, às vezes, pegando um outro exemplo, um contato que já acontecia antes, você agora está tentando encaixar essa pessoa na sua holobiografia. Então, isso ganha entendeu? Um outro colorido, porque o que será que tem de comum na holobiografia das duas pessoas? O que essa pessoa diz do meu passado, por exemplo? Por que rodou e essa pessoa faz parte da minha equipe hoje, ou eu faço parte da equipe dessa pessoa, entendeu? Então, é nesse aspecto que eu vejo que há esse crescendo. E com as consciex do mesmo modo. Haja vista aí a paralencologia, que o professor Valdo fala muito, né, dessas consciex que vem muito aqui na mini tertúlia, no CAEC, ontem na dinâmica eu percebi também várias mulheres com interesse específico sobre essa questão ginossomática. Então, né, por quê? Eu fico tentando entender por que desse interesse, por que agora, o que será que atraiu, que evocou a presença dessas consciex. Eu ainda não sei, mas o que eu sei é que há esse crescimento, há esse crescendo. No curso ECP2, por exemplo, a gente observa muito essa manifestação, né, de diferentes consciex, de diferentes níveis. Eu até coloco aqui nessa listagem, num deles, aqui, ó, parapercepciologia, isso, parapercepciologia, número 6. A paraneurolexicalidade mais elástica do EPICOM, permitindo expandir as possibilidades de semipossessões benignas, abrangendo para contato com amparadores de diferentes áreas. Por que isso? Porque o amparador ele vai se manifestar num determinado padrão. Se eu puder facilitar isso, às vezes sabendo idiomas, tendo um nível de abordagem, tendo alguma predisposição para aquela condição, seja qual o gênero que for que ele esteja se manifestando, isso ajuda muito. E se por outro lado o EPICOM ou qualquer pessoa é muito limitado, ele sabe muito uma forma só de atuar, ele vai fazer o trabalho, mas vai ficar restrito àquela condição, né, àquela manifestação. Então eu procuro sempre ver como que eu posso elastecer isso. Porque na manifestação, principalmente psicofônica e a partir da telepatia, os nossos engramas, as nossas sinapses, a nossa cognição influi muito no percentual de apreensão daquela ideia que vem em bloco. Então, quanto mais sinapses eu tenho, quanto mais assuntos eu conheço, quanto mais, pelo que a gente estava comentando, quanto mais expressões, quanto mais, enfim, tudo, mais eu vejo que aquela ideia que vem em bloco eu consigo traduzir em palavras, entende? Porque sempre há um gap, né? A ideia vem e ela vai passar por um funil.
Mas se esse funil tiver uma bitola maior, tiver uma abertura maior, vai ser melhor. Entende? Principalmente quando as consegues são mais avançadas, são mais equilibradas e mais maduras. Pedro, queria fazer uma pergunta. Pois não? Por gentileza. Por exemplo, se uma psicometria de um livro, ele pode te dar uma retrosenha de uma retrovida, de vidas passadas? Pode. Por exemplo, um livro que você nunca leu e você ter acesso e naquela psicometria você consegue visualizar uma vida sua, perfeito, vida passada. Isso, aí no caso, o livro foi um gatilho, né? Ele serviu como elemento desencadeador. Então, se essa retrocognição realmente aconteceu, aí você precisa ver qual a importância disso. Pode ter uma importância menor no sentido de que realmente aconteceu a vida e está tudo certo, porque a gente teve várias vidas. Mas ela vai ter uma importância maior se você conseguir fazer o cotejo desse assunto, dessa retrovida, com a sua vida atual. Quer dizer, o que eu tenho que fazer com essa informação para a minha proex atual? Entende? Se tem um assunto em comum, como você está falando, se tem um tema que você pode por exemplo, mas desenvolver. foi no dicionário Hawais que eu nunca... Por exemplo, eu não tenho o hábito de ler um dicionário, entendeu? Mas que teve uma rememoração de uma vida passada minha. Que foi num mosteiro, assim. Sim. Então, aí você tem que ver como aplicar isso hoje no dia a dia, entendeu? Qual que é a mensagem desse fenômeno? O que ele está te traduzindo, além do óbvio, que é o fato de ter tido uma vida nessas condições. Então, vão ter coisas que você vai precisar superar daquela vida e vão ter coisas que você vai precisar reforçar daquela vida, entende? Então, por exemplo, às vezes o processo intelectual, o processo de se dedicar mais às letras, se você mexeu com isso lá. Enfim, tem que ver o que você estava trabalhando, se você teve acesso a isso, e você fazer uma atualização dessa condição hoje. Mas sem dúvida que pode ser sim uma retrosenha, né? Pois não. Na página 25 você fala sobre irrompimento do paracerebral do IPCOM. Poderia falar um pouquinho mais, explicar o que seria? Posso, eu vou pegar gancho nessa pergunta que tem a ver também, tá? Professor Pedro, irrompimento, página 25. Tenho certa dificuldade em entender como ocorre tanto o irrompimento do paracérebro como do psicossoma. Li os verbetes relacionados, mas seria possível esclarecer um pouco mais esses dois conceitos? Que relação parapsiquismo desde a infância as retrocognições poderiam ter com esses temas? Inclusive, eu acho que eu conheço essa pessoa, eu acho que a sua condição somática pode predispor a esse tipo de irrompimento, mas aí você vê depois. O irrompimento é essa manifestação mais exacerbada. No caso do psicossoma, é quando o psicossoma é como se ele tivesse uma manifestação mais física. É como se ele ficasse mais palpável. É como se ele ficasse mais presente na manifestação. Então, quem é muito parapsíquico, quem é muito trabalha muito com ectoplasma, o psicossoma pode começar como se tivesse uma descoincidência mantida, uma descoincidência vígio mantida. Então ele começa a se assenhorar, a se fazer perceber nessa vida humana. Dentro disso existe o processo do paracérebro, que é como se não houvesse mais tanto restringimento imposto pelo soma. Então o irrompimento paracerebral é justamente quando a pessoa que trabalha muito com as ideias, com o mental soma, ela cria uma predisposição tal que o paracérebro o cérebro dentro do paracérebro criasse vários links, várias ligações, várias intermediações mais abrangentes, mais óbvias, maiores. E aí a pessoa fica muito mais antenada para a dimensão extrafísica, para fazer esses contatos, por exemplo, com as comunexes, com a central extrafísica da verdade, com aquela lateralidade pensênica. Então, o irrompimento paracerebral, eu vejo que ele é uma das saídas para a gente conseguir desenvolver profissionalmente o parapsiquismo intelectual. Isso advém de treino. A pessoa tem que se dedicar muito às ideias, a essas confrontações, a todos os atributos mentais somáticos, ela tem que tentar encarar e engolir isso assim de uma maneira mantida. E como é que vai acontecer isso na prática? Às vezes ela vai observar que nessas manifestações mentais somáticas, por exemplo, durante a escrita de um determinado texto, em determinado momento ela vai ver que ela expandiu uma determinada abordagem,
uma determinada ideia, aquilo tudo clareou, ela teve esse acesso que eu estava comentando de uma ideia em bloco, que ela vai ter dificuldade de traduzir isso em palavras muitas vezes, ela vai ter que recorrer aos dicionários para tentar ver uma palavra melhor, para se adequar à expressão, sabe, mais próxima daquilo que ela vivenciou, daquilo que ela percebeu, daquela inspiração que ela teve, daquele acesso que ela teve à central, no caso a extrafísica da verdade. Então, e rompimento, de modo geral, tem muita relação com o processo somático também. O soma, ele pode ajudar e pode dificultar. O soma é a prisão da consciência, é a prisão do paracérebro. Então, se nós soubermos agilizar, ajustar, preparar o soma, mais facilmente o holossoma ele se manifesta. No caso aí, o psicossoma, o paracérebro, as próprias energias do energossoma, entende? Então existe essa conotação. Mas assim, de modo prático, o que eu observo? A pessoa que não tem dedicação mesmo, suor, não faz assim, ali a labuta do dia a dia na escrita, ela dificilmente vai vivenciar rompimentos paracerebrais. Os maiores e mais interessantes que eu tive, que não foram muitos, que eu coloco na condição de extrapolacionismo, foram no holociclo. É você chegar lá e começar a trabalhar numa determinada ideia, daqui a pouco aquilo defasa completamente. Eu estava pensando em escrever, eu falo isso muito no verbete realidade autológica. E eu vim com uma ideia assim, até ridícula, na minha abordagem muito simplista, e comecei a trabalhar no holociclo, daqui a pouco aquilo expandiu, e aí virou o que virou, e mesmo assim eu não consegui colocar tudo ali. Dentre as possibilidades que aquela ideia tinha e tem de ser abordada, sabe? De ser expressa, de ser veiculada. Lembrei agora de uma situação, de uma vivência que eu tive. Eu tinha problema com a química, não conseguia entender a química. Daí eu consegui, assim, eu acho que uns 5 livros e fui estudar eu mesma, fazer autodidatismo. Isso levou um mês. Foi assim como se fosse de uma hora para outra. De repente eu estava sabendo. Destampou o negócio. Destampou, veio assim muito límpido. Uhum. As minhas notas no final assim foram quase 10 e eu ajudava depois outras pessoas que tinham dificuldade com a química. Foi Exatamente. muito... Agora você imagina você fazer isso durante anos. O que você não poderia ter de possibilidade de acesso? A química é muito interessante. É o gancho, é o seu gancho, por isso que eu vi. Muito interessante. Pedro, aqui na sua definição, você podia desenvolver a neoverponogênica, quer dizer, isso esse traço hiperpensênico, você podia desenvolver isso, por favor? Sim, porque o epicentrismo ele é uma condição que remete muito ao ato desbravador. É a pessoa que abre picada. Normalmente abre picada o quê? Energética, vai fazer um desassédio, a pessoa vai ser o pau da barraca, vai ser o sustentáculo. Só que isso, eu acho que nós estamos chegando num nível, em termos de grupo, que isso vai ficar, até certo ponto, mais, não que seja fácil, mas mais acessível, mais assim, available, mais fácil mesmo, mais comum, talvez seja a palavra melhor. E nós vamos ter que cada vez mais assumir esse desbravamento das novas ideias, das novas abordagens, das neosinapses. Então, neoverponogênica é isso, quer dizer, as verpons novas, aquilo que ainda não foi escrito, aquilo que às vezes até já foi vislumbrado, foi falado, mas não foi analisado, não foi detalhado, ninguém encarou aquela verpom para chegar e fazer, sabe, um tratado, ou um livro, ou mesmo um curso. Então, existem muitas possibilidades que vão exigir da pessoa esse esteio energético, porque ao tentar fazer essa incursão para esse novo assunto, ela vai ter ali a rebarba daquele desassédio, que é bancar aquela nova ideia, porque a maioria não vai entender aquela nova ideia, os assediadores não vão gostar. Então aí você une justamente esses dois elementos, o epicentrismo e o mental somático, é você desbravar novas ideias, mesmo às vezes na própria comunidade que ainda não está, às vezes não está preparada, porque não teve tempo, não pensou sobre isso, não houve massa crítica ainda. Então é nesse aspecto. Okay? Pedro, muito obrigada. Nada, imagina. Pois não, Miguel. Sim, a pergunta é na página 23 sobre a interaciologia. Você fala da interação
Conselho de Epicons Editares Uniescon. Sim, a pergunta é, se você fala destas ICs só para indicar o tema da interação epicentrismo-escrita, ou colocou, em vez de escrita, as ICs por algum motivo mais... Não, pela primeira condição. Eu vejo que o Conselho de Epicons tem que ser formado por autores, até para eles terem, né, moral para fazer um desassédio mais amplo. Então, eu até me sinto confortável de falar nisso, porque eu ainda não sou autor, né, mas eu reconheço que isso é uma necessidade. Então, estou tentando correr atrás para virar autor, para poder justamente qualificar mais essa assistência que a gente faz. Então, foi nessa primeira abordagem sua, quer dizer, olhar a coisa com outros olhos, olhar o epicentrismo do Conselho com essas ICs que trabalham mais com a escrita. Uma segunda pergunta. Sim. Não sei se fez pesquisa de casos, por exemplo, de epicentrismo mental somático fora da SSCI. Do jeito que a gente fala aqui em termos de desassédio, não me ocorre nenhuma palavra, nenhum nome assim, mas em função das abordagens do paradigma, né? Porque conseguir reunir toda essa realidade e a pessoa ser, vamos dizer assim, da sua sim, é complicado. A gente poderia até pensar em alguns que estão próximos, que se fizesse alguma coisa aqui ajudaria, mas é complicado. Pedro. Pois não. Oi. Aqui na fatologia você fala sobre a densificação das abordagens interconscienciais. A gente percebe que é isso que você faz nas suas respostas, né? Que elas são bem densificadas. Você pode ampliar um pouco mais? E depois disso eu tenho uma pergunta pessoal. Tá. É mais ou menos isso que você comentou. Quanto mais a gente vai estudando e, enfim, vendo na prática as experiências, a gente vai observando. Isso eu cheguei até à conclusão no último STP2 que eu dei em Salvador, foi quando eu estava com isso no máximo, que é perceber que tudo tem camadas, não tem jeito, tudo tem múltiplas camadas, né? Eu até escrevi lá sobre camadas paracognitivas, tem um texto lá que eu fiz sobre isso. Então, o difícil é você saber em qual nível você vai transmitir aquela informação que você às vezes já passou, que a gente estava comentando no início, que às vezes essa complexificação, o ideal é que ela torne as abordagens mais simples. Mas essas abordagens mais simples, elas têm que ter alguma coisa de algo mais para você doar para a pessoa, para você fazer ela pensar, para você instigar, às vezes, uma curiosidade, instigar alguma coisa que a pessoa, às vezes, não pensou, né? Algum flanco que para ela é novidade, mesmo que seja totalmente ainda ignorado. Aí eu lembro muito dos neologismos. Os neologismos têm um pouco essa função. Então você, às vezes, força a pessoa a ir atrás do significado de um determinado neologismo. Quando ela compreende, é como o caso da química ali. Não entende a química, mas vai estudar, daqui a pouco está dando aula de química. Neologismo é a mesma coisa. A gente observa que é uma coisa simples, é só a pessoa se dedicar, ler, ver a lógica, e daqui a pouco ela tá utilizando. Mas qual que é a outra pergunta? A pergunta pessoal é assim, o seu viés é bem intelectual e a gente tem uma coisa em comum que você gosta da escrita. Você Sim. falou que isso desassedia. Sim. Mas na hora da escolha profissional, como que você foi para a medicina, assim? E outra coisa é o seu veio proexológico também dentro da consecutivos. Como é que isso se descortinou, né? Sim. Eu fui para a medicina, eu já estava na conscienciologia, então eu já tinha toda essa noção assistencial, da necessidade assistencial. Então já tinha isso, mas isso não foi o mais forte. Outra coisa que ponderou muito foi que eu não me via fazendo assim, mais nada, não tinha nada que me... Mas eu fui para a medicina por causa da cognição, por incrível que pareça. Porque é o que mais me exigia entrar, então eu tinha que estudar mais, e é o que mais ia me exigir estudar pela vida toda. Porque eu sabia que eu ia ter que ficar atualizado a vida inteira e aquilo ia meio que ser um ferrão no boi, no meu traseiro, para eu poder estudar sempre. Então, aí o veio maior é o processo cognitivo. E a assistencialidade veio a reboque. E eu, na época, eu pensei muito também a condição de subsistência, que eu pensei, não, a medicina vai me dar, eu às vezes não vou ficar milionário, mas eu vou ter sempre emprego, por mais onde quer que eu venha morar. Mas o principal é o processo cognitivo. E a condição da consecutivos, o que eu vejo? Olhando lá o caso do Littré,
Eu até no curso eu falo isso, eu coloco 3 interseções, 3 conjuntos. Um conjunto é o conjunto da lexicologia, das palavras, da condição da escrita. O outro, que ele era muito afeito, é a condição da história. Ele então era da filologia, ele escreveu a história da medicina um monte, foi estudar Hipócrates e tal. E o terceiro é justamente a medicina. Ele era médico, também estudou a história da medicina. Então, quando você faz essas interseções e procura atualizar no dia de hoje, a especialidade que fala mais sobre história é o processo de retrocognição. Tem que envolver escrita, porque isso é inerente a todos nós. E, principalmente, é um trafal dele. Ele não trabalhou muito com parapsiquismo. E hoje nós estamos tentando justamente preencher essa lacuna. Então, você vê que a Consecutivos, ao trabalhar com um fenômeno, que é o fenômeno da personalidade consecutiva, o fenômeno da retrocognição, ela, entre aspas, atende uma necessidade minha, pessoal. Que é justamente isso que talvez tenha faltado no Littré, que ele estava estudando outras coisas, priorizando outras coisas. E é sempre uma dúvida, por isso que a gente não pode ter uma análise, às vezes, muito peremptória, que é justamente aquilo que faltou a ele, por um lado foi ruim, porque ele não desenvolveu, não deu atenção, mas, por outro lado, ele ajudou a desenvolver uma mentalidade mais científica, mais descrenciológica, uma abordagem que, às vezes, faltava naquela época. Então, mas em termos pessoais, faltou isso. Então, hoje eu vejo a Consecutivos muito preenchendo essa lacuna. E como ele já era muito invocado com a condição de memória, eu acho que isso aí casou. Não sei se foi mais ou menos isso que você perguntou, por que, né, dessa especialidade. Eu acho que você podia fazer uma oficina de como juntar esses blocos para saber qual veio para o exológico. Não, a gente já propôs. E profissional. É o curso Retrosenha. Nesse curso Retrosenha, qual que é o meu objetivo? Que as pessoas cheguem nesses 3 conjuntos, que são os 3 holopensenes mais insurgentes na vida da pessoa, que eu chamo de vetores holobiográficos. Então, nós temos que olhar para a pessoa e ver pelo menos 3 holopensenes. Então eu vejo que a medicina tem muita condição na minha vida, tem a condição das palavras e tem essa condição da história. Existem outros, mas a pessoa tem que ver quais são os mais fortes. E lá no curso, o que a gente vai fazer? A interseção desses conjuntos, que é o que eu chamo, também tem um verbete, que é a técnica da interseção holopensênica. Então nós temos que aprender a olhar a interseção, porque aí você vai ver a holobiografia da pessoa. Lá no caso, juntando esses 3, por exemplo, lexicografia e medicina, ele escreveu um dicionário sobre medicina. Lexicografia e história vem a etimologia, que ele, no dicionário dele tem a parte da etimologia, que era a primeira proposta dele. O dicionário começou com um dicionário etimológico. E juntando tudo isso, olhando para o passado, porque retrocência tem que olhar para o passado, para ver, né, da onde que você vem caminhando. Ali você vai achar a filologia, que reúne mais ou menos tudo isso, a história, as palavras, a pesquisa, toda essa condição mais, assim, vamos dizer, arcaica, né? Que você pode ter sido por ali que eu tenha, de algum modo, priorizado, até a condição de monge, que foi comentado. Eu acho que isso tem alguma relação, alguma lógica. Só para finalizar, fala um pouco do seu livro. O meu livro eu estou escrevendo sobre, justamente, seriexologia, sobre essas abordagens que eu aprendi a partir do caso Littré. Então, muitos verbetes são sobre isso, eu estou colocando algumas abordagens lá, mas o que eu gostaria com o livro é primeiro aprender a desenvolver isso, mas ajudar os outros a terem esse olhar serexológico. Quer dizer, olhar para a pessoa e tentar mais ou menos ter uma noção de onde ela veio, qual é a holobiografia dela, quais são esses traços mais marcantes do passado pessoal. Então, às vezes, a gente não vai conseguir saber em detalhes, mas, por exemplo, as grandes questões, eu tenho o professor Valdo como exemplo no seguinte aspecto, você vê como é um paradoxo. Ele é um dos que sabe mais acerca do passado, tanto pessoal como grupal, mas ele tem uma capacidade de síntese violentíssima. Então, você vê que ele pega uma pessoa, às vezes, e ele coloca um tema para aquela pessoa estudar. Vamos pegar o caso da Laura, sua xará. Ele pegou monarquia, ela vai estudar monarquia. Então, aquilo tem a ver com a biografia dela, mas também tem a ver com a necessidade dela, tem a ver com o público-alvo que ela tem, entende? Então, se nós pudermos desenvolver essa capacidade de, por um lado, analisar o cosmos, detalhar tudo, ter uma cosmovisão, mas, por outro lado, também saber sintetizar e saber priorizar, vem um pragmatismo aí,
você sintetizar, não, hoje a sua verpom, a sua necessidade, a premência que traz para você é esse assunto. Como ele faz com algumas pessoas, por exemplo, com o judaísmo, outras pessoas com outros assuntos. Então, isso é que eu acho interessante. Se cada um de nós soubermos fazer isso, não só, né, para o nosso caso, mas também para os outros, a gente ajudaria muito as pessoas. E tem que reunir toda uma necessidade grupo-kármica também dentro disso, né? Então, só para fechar, nesse curso, quais são as variáveis que nós vamos analisar? Primeiro, essa condição da para-história. Quer dizer, a pessoa tem que olhar na história e ver aonde que ela tem afinidade, onde ela acha que ela tem algum rabo preso, alguma coisa que é mais séria. Outra coisa é o grupo. Então, o grupo dela, o grupo que ela faz parte, a grupokarmometria que a gente está chamando lá, diz muito acerca do passado pessoal. Outra condição é a vida atual. A gente está chamando de autobiografia atual. Então, essa vida, se nós soubermos olhar do nascimento até, vamos supor, a idade que a pessoa tem hoje, ela vai conseguir saber o passado dela, porque o passado começa a se insurgir de algum modo, seja através daquilo que a pessoa queira fazer em termos de proex, em termos de grupo, em termos de profissão, tudo isso entra dentro dessa condição de sonhos, o nódulo holomnemônico, tudo isso. Outra condição que nós estamos estudando lá, que é uma das mais sérias, é o temperamento, obviamente, temperamento e o megatrafor. A gente está pegando o megatrafor, que foi o megatrafor que trouxe a pessoa até aqui. Então, a pessoa saber o que moldou o meu temperamento, quais foram as atividades que eu fiz na minha holobiografia que justamente moldaram esse meu jeito de ser. Isso tem muita relação. E finalizando o parapsiquismo. Então, a parapercepciometria, se a pessoa souber olhar o parapsiquismo pessoal, ela vai conseguir também trazer informações. Por exemplo, às vezes esse curso nada mais é do que uma junção de pontas que a gente quer fazer e a pessoa às vezes ela vai ser cobaia lá e a gente vai ajudar ela a amarrar essas pontas. Por exemplo, às vezes a pessoa fez 50 acoplamentários, mas nunca juntou as pontas da manifestação daquilo que apareceu lá em termos de consciex, em termos de clarividência, e aí fazendo essa junção a gente às vezes consegue ajudar a pessoa. Pode falar. Tentando fazer um gancho também dessa última pergunta, aqui nos 20 atributos mentais somáticos que você colocou, um deles é o... cadê? Aqui, o 3, o classificabilidade. Então, até nesse aspecto que você comentou, de olhar uma pessoa, ver um contexto, encaixar, então, mais para aprofundar um pouco isso se encaixa, né? Se encaixa, isso é tudo, todo o cosmos exige isso, por isso que eu aprendi a dar muito valor, a partir do professor Valder, nisso que ele chama de enumeração. As pessoas às vezes não entendem, que é você fazer uma listagem, fazer uma enumeração, na realidade, aprender a fazer um conjunto de ideias afins a um determinado tema. Então, o dicionário analógico, o dicionário de ideias afins, a base dele é uma enumeração. Então, você colocar assuntos que tenham relação um embaixo do outro, aquilo te dá... Primeiro te exige muito e no final te dá uma cosmovisão. Então, você aprendendo a fazer isso desenvolve o seu discernimento. Por quê? Porque você vê que às vezes você não pode colocar qualquer coisa ali, às vezes você vê que você está forçando a barra, que você saiu da raia, tem que ter uma lógica aquela condição, não é simplesmente jogar várias palavras ali. Então, te exige a buscar sinônimos, às vezes te exige a conhecer outros campos do conhecimento, porque... Às vezes a matemática vai ter uma expressão na matemática que vai justamente conjuminar com aquilo que você esteja percebendo, entende? Então, a enumeração, a numerologia é como se fosse uma síntese de uma série de outras realidades. O detalhismo vai entrar dentro disso, a exaustividade vai entrar dentro disso. Nesse verbete, até mostrei para a Cris hoje, que eu estou escrevendo, que chama Leitmotiv holobiográfico, eu estou colocando lá uma listagem de 100 possibilidades de temas que a pessoa pode ter mais a ver com o passado, que ela esteja mais enrolada com o próprio passado. Como esse caso, por exemplo, de palavras, tem pessoas que são bichos, tem pessoas que é a arte, tem pessoas que é mais o processo da monarquia, tem pessoas que é uma etnia, vamos supor, os judeus, os negros, entende? Mas por que aquilo é tão premente? Se todo mundo passou por várias etnias, por que nessa proex atual a pessoa está tendo que mexer mais com aquela etnia, entende? É porque a raiz deve ser mais profunda, às vezes tem coisa mais recente. Então existem os dividendos que vêm a partir daí, os efeitos, as consequências, que trazem muitas ideias acerca da série X de um modo geral, que é o que eu tenho interesse.
Entende? Então, você vê que de uma enumeração você pode traçar várias consequências, né? Várias possibilidades. Bom? Tá, Pedro. Tá, depois eu tenho que caminhar aqui para as perguntas. De novo. Pois não. Nessa frase aqui, a liderança parapsíquica, na página 26, isso. Você fala dos 3 trafores. Sim. Esses 3 trafores prioritários são esses 3 que estão na definição, né? Isso. Exatamente. Ah, tá vendo? Estou raciocinando. Que é a mesma. Legal. Em outras palavras, Tânia, é liderança parapsíquica mental somática. Ah, tá legal. Entende? E tem mais um item, o último da fatologia, na página 23. Eu achei interessante, porque você botou a pré-intermissividade lúcida, completismologia, quer dizer... É o complexes. Entende? Então, assim, atingir o complexo significa ganhar um voucher para essa neo-intermissão, né? Essa liderança interassistencial lúcida que a gente vai passar. Então, você vê, desde que a gente entrou no voluntariado, que a gente sabe do complexes, mas agora a mesma informação ganha uma outra abordagem, um outro tempero em função do que vem depois, que é essa pré-intermissiologia. E se a gente for analisar, muito do nosso processo grupo-kármico, por exemplo, já é deslindando coisas que a gente vai, às vezes, terminar ou aprofundar depois de dessomar, na intermissão. Tá ok, muito obrigada. Professor Pedro, em pensenologia, terceira linha, de baixo para cima, poderia exemplificar a autopensenização polifásica cosmovisiológica? É esse caso de fazer enumerações, por exemplo. Você começa a brigar com a sua pensenidade, no bom sentido, para expandi-la, para ver até que ponto aquilo faz sentido ou não, até que ponto você vai colocar uma palavra, um conceito. Outra coisa que ajuda muito nessa pensenização polifásica é você fazer revisão, por exemplo, você ajudar uma pessoa num texto. Recentemente também com a Cris a gente estava comentando sobre isso, a gente estava discutindo como às vezes você melhorar a estilística de um texto, porque é em camadas. Você faz um texto, a primeira coisa que você fala, não, fiz o texto, mas aí tem que ter calma para depois você ler o texto e falar o que ele pode melhorar. E aí a gente vai passando a camada, mas pode melhorar um pouco mais, mas existe uma expressão mais específica. Existe um início e o fim que você pode fazer uma amarração, existe uma expressão que você pode colocar no título, enfim, você pode deitar e rolar em cima disso. E para isso você tem que ter essa flexibilidade na pensenidade, essa flexibilidade e essa largueza, né? essa cosmovisão, para você poder ajudar mais naquele contexto, aí no caso do exemplo no texto em si. Em fatologia, quinta linha, de baixo para cima, na página 23. Os compassageiros de ontem sendo reencontrados lucidamente hoje. Poderia expor técnicas que facilitem essa identificação? É isso que a gente está trabalhando, a gente está atrás. A técnica maior que eu vejo é fazer conjunção, é fazer essa amarração de pontas. É partir do princípio de que nada é por acaso. Então, você tem que tentar ver, por exemplo, o que tem de relação entre o temperamento da pessoa e a profissão que ela escolheu? O que tem uma coisa que ver com a outra? Isso, às vezes, é a base de tudo. O que essa pessoa tem com a família dela? O que bate no temperamento? Então, as pessoas que estão mais próximas, isso, às vezes, é mais fácil porque você convive mais com essas pessoas. Outra coisa que eu já comentei aqui também, que eu vejo que eu tenho tentado tirar partido disso, é quando essa convivência ela se dá num contexto parapsíquico, de dinâmicas, de cursos de campo, de um processo mesmo que às vezes a pessoa vai apresentar esse parapsiquismo. Se há isso, a tendência é você identificar de modo mais fácil essa condição dessa pergunta, quer dizer, os compassageiros de ontem sendo reencontrados hoje de modo lúcido. Para a fatologia, quarta linha, poderia expandir a sinalética energética e parapsíquica pessoal de cunho predominantemente mental somático? A gente já expandiu. Em síntese, o que é? Quanto mais nós dermos vazão para o processo mental somático na prática do dia a dia, e aí tem que ter fruto, tem que ter publicação, tem que ter os textos para a pessoa quebrar a cabeça, mexer com as sinapses para ela poder
né, justamente apresentar isso, ela vai começar a receber ajuda extrafísica de amparadores que ela vai começar a decodificar a partir dessas sinaléticas mais mentais somáticas. Então é uma ideia que vai se insurgir, é um acesso à central extrafísica, tudo isso é como se tivesse uma codificação na região encefálica. Então quando tem determinado, vamos supor, determinada vibração, determinada pontada, determinada manifestação somática na área da cabeça, e ela já consegue identificar que aquilo tem uma conotação muito forte do ponto de vista mental somático, e aí ela entra nesse caso de sinalética mental somática. Sindromologia poderia falar sobre a síndrome da mediocridade proexológica? Sim. Por que eu coloquei isso nesse contexto? Porque eu vejo que muitas vezes tem pessoas que já sabem do próprio passado, já têm condições atuais, já têm uma boa condição econômica, financeira, de saúde, e elas não assumem a proex, falta dar aquele passo da pessoa querer se sujar. Em outras palavras, ela querer assumir uma bandeira, querer assumir uma especialidade, querer pagar o preço, né, do trabalho que vai dar, por exemplo, ajudar uma IC, ou fundar uma IC, ou bancar um colégio invisível, enfim. Ela fica nessa mediocridade proexológica. A pessoa, às vezes, você vai conversar com ela, ela sabe muito do próprio passado, ela tem experiências retrocognitivas, ela sabe qual é o tema, qual é o veio do passado, o que ela precisa trabalhar. Mas você vê que a pessoa se abstém. Ela fica rodando, ela fica na periferia, ela fica mais como um coadjuvante, e ela não assume essa condição. Mesmo o próprio professor Valdo já tendo aberto o jogo, a pessoa ainda se omite em determinados aspectos. Outra pergunta aqui, professor Pedro, poderia me ajudar em 2 gaps que tenho? Primeiro, estou no meu projeto de desperticidade, mas me incomodo profundamente com maus tratos a pessoas e animais, ao ponto, às vezes, de desejar que a justiça seja feita de qualquer modo. Tento pensar que são pessoas doentes, mas falho miseravelmente. Ó a expressão. O que fazer? Eu acho que é manter, né? Você tá lustra para isso. Mas você tem que pensar que você não vai conseguir salvar a humanidade, salvar as pessoas todas, salvar os animais. O que talvez precisasse de ficar mais claro para você é que você às vezes está passando por isso porque você tem essa culpa no cartório, né? Você já deve ter feito muito essa condição. Então a sua imunidade tem que vir, na realidade, de um conceito que eu estou estudando que se chama autorreconciliação holobiográfica. Ou seja, você se reconciliar com você mesmo. O problema não é o outro lá que está maltratando os animais. O problema é você que eventualmente pode ter feito isso antes e você não suporta ter feito essa condição. Quando você resolver isso dentro de você, você vai conseguir olhar para as pessoas com outros olhos, vai conseguir compreender a ignorância dessas pessoas, vai conseguir não se envolver tanto com isso. Mas primeiro você precisa compreender essa condição. Não é passar a mão na própria cabeça, mas é assumir. Tem uma das frases aí que, se não me engano, na fatologia eu falo de assunção holocármica. É você assumir que você tem responsabilidade para com isso. Então, que tal escrever um livro sobre isso, escrever verbetes, escrever artigos sobre essa sua dificuldade? Qual é a emoção que te traz quando você vê essa condição? O que te move? O que te revolta? Então você, se não conseguir, às vezes pede ajuda, vai na OIC, faz consciência terapia com esse foco específico. E uma vez sanado esse gargalo, você vai ver que a tendência é você conseguir ajudar muito mais. E ela coloca aqui um outro ponto com relação aos políticos e a maneira como somos governados. Acho que alguns estados são burraldos, burrildos e burroides em votar nas bolsas populistas do governo. Como sair destes mata-burros? Olha, essa condição dos políticos é de revoltar qualquer um, né? Mas a gente não pode perder o discernimento. O que eu tenho tentado fazer é escrever mais sobre isso, é ponderar, discutir, esclarecer as pessoas que eventualmente a gente tem contato, adquirir, por exemplo, cognição sobre isso. Eu não sei se você leu, tem um livro que eu li recentemente que pode te dar alguma ideia, que é Esquerda Caviar. E lá ele mostra todas essas incoerências
desses esquerdistas, ex-comunistas ou ainda comunistas, que, por um lado, advogam ou pregam essa condição toda do comunismo de igualdade, mas, no caso pessoal, às vezes estão cobrando palestra de 100 mil reais, tem casa em Miami. Ele cita lá o caso do Che Guevara, por exemplo, que fez toda aquela revolução, que ele adorava matar, e ele mesmo fala isso lá nos depoimentos dele, que ele era muito a favor da matança, do paredão. E depois da revolução, aonde que ele foi morar? Ele escolheu para morar na casa do maior milionário de Cuba, quer dizer, ele escolheu aquela casa para ele. Então, é muito primário, né, a condição da incoerência dessas personalidades. Então, eu vejo que a gente tem que fazer o esclarecimento, né, escrever mais sobre isso. De algum modo, ajudar as pessoas a pensarem por elas próprias. E, para isso, a gente tem que ter argumentação. O que eu gostei nesse livro, apesar de não concordar 100% com determinadas abordagens, mas assim, a maior parte eu assino embaixo, o que eu mais gostei foram as referências bibliográficas, foram os excertos, as citações que ele traz de outros pensadores. Então, isso é muito interessante porque ajuda nesse processo polifásico aí de cosmovisão da pensinologia. Vou caminhar aqui mais rápido. Professor Pedro, poderia exemplificar as sutilezas da TENEPS permeando a cotidianidade do energizador lúcido maduro? A gente vai vendo que na prática a TENEPS ela deixa de predominar naqueles 50 minutos que você faz a TENEPS, ali fica só uma concentração e ela começa a se insurgir nas 24 horas do dia. Essa é a ideia, e você começa a ver essas sutilezas nas sincronicidades de uma coisa com a outra. Poderia discorrer sobre as evocações interassistenciais realizadas a partir da pesquisa de temas críticos? É o que eu comentei, quanto mais crítico é um assunto, mais os assediadores vão querer que a gente não estude para a gente não esclarecer as pessoas. Um deles é esse processo da política, por exemplo, que ele é bem conturbado, principalmente nesse ano, principalmente com esse governo que está aí. Ainda em parafatologia, penúltima linha, quanto ao entrosamento da TENEPS com a escrita tarística, poderia descrever como é a sua organização intrafísica para conciliar as duas atividades? Na realidade, são 3 atividades. O que eu procuro fazer é o TGV, a TENEPS, a GESCOM e a VERPOM. Então, primeiro faço a TENEPS, depois vou escrever, e essa saturação na escrita me dá inspiração para as neoideias, normalmente quando a gente vai dormir, quando a gente vai deitar. Quando eu consigo fazer isso na madrugada, a tendência disso é funcionar de um modo mais positivo. Mas o meu objetivo maior é fazer essa planificação, vamos dizer assim, esse assentamento para quando eu não estiver trabalhando mais tanto, isso realmente ficar profissional. Por enquanto ainda me considero amador, mas dá uma olhada no verbete TGV evolutivo, é isso que eu acho que é o mais avançado que eu procuro fazer. Poderia ampliar o binômio paracerebralidade e praticidade? Foi isso que a gente já comentou. Eu acho que os processos paracerebrais têm que ter um cunho prático de publicação, de escrita, de apresentação, de debate, e não ficar só na casa das ideias. Em tecnologia, poderia comentar sobre as abordagens técnicas na heterodesassedialidade? Sim, o que eu vejo é que a cada um de nós a gente tem que desenvolver o nosso modus operandi de fazer desassédio. E nesse processo, cada um tem que estudar como é o seu jeito, o seu temperamento, as suas sinapses, e não querer importar isso de fora. E aí, no caso específico, estudar como é a psicologia da pessoa, como é o contexto daquela personalidade, ver se há assédio envolvido ou não. Tudo isso vai ter que entrar no momento em que a gente vai promover esse desassédio, né? E aqui ela comenta uma curiosidade. Meu pai, médico aposentado sanitarista, tem um exemplar do Dictionnaire de Medicine do Littré, 16ª edição, que ganhou em 1953, encadernado por volta de 2010. Fiquei sabendo em setembro passado, quando estive em Foz e trouxe o jornal da PEX com um artigo sobre o Littré e mostrei para ele. É interessante, porque o processo do sanitarismo, né, o Littré era muito ligado com isso, ele até foi o primeiro a propor lá o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação Sanitária na França, e alguns anos depois eles realmente implementaram isso lá. Então deve ser por isso que seu pai se interessou, né? Professor Pedro, 4ª linha na pensenologia de baixo para cima, poderia falar sobre a flexibilidade autopensênica, facilitando os acréscimos nos dicionários cerebrais? É mais ou menos isso que eu estava comentando. Uma coisa prática que eu procuro fazer é não ter preconceito com estudar outras áreas, mesmo que aquilo não seja, às vezes, da sua prioridade. Se aquilo te chamou a atenção, você tentar estudar,
porque ali você vai ter uma outra abordagem, vai às vezes pegar uma expressão, pegar um argumento que você às vezes não sabia. Então vale a pena estudar, né, aumentar a nossa cognição em outras frentes de trabalho. Penúltima linha da fatologia poderia discorrer a respeito da antevisão das próximas etapas evolutivas. Isso eu vejo que a gente não deve ter nenhuma etapa evolutiva como sendo assim o final. Então, por exemplo, eu cheguei no epicentrismo, muito tempo eu achei que aquilo fosse o máximo, que aquilo ali era muito para mim, que aquilo vai ser muito difícil, mas daí a pouco a dispersidade, enfim, deu um tapa na minha cara. Então eu acho que ao chegar num determinado patamar, a gente tem que se assenhorar daquele patamar, mas também já começar a olhar para o próximo. O que me falta do próximo patamar? Porque a evolução constantemente te exige isso, e na realidade cada patamar você não vai necessariamente esgotar 100% de um para partir para outro. Às vezes a coisa já começa a se interpenetrar. Se você começa a ficar mais maduro num patamar, os extrapolacionismos começam a se surgir, começam a aparecer para você, antevendo essas próximas etapas. Outra questão aqui, poderia aprofundar o desassédio mental somático teático? É mais ou menos isso. Primeiro a pessoa faz com ela, a partir de um estudo, de uma dedicação, dessa flexibilização que a gente está comentando, depois ela procura aplicar isso aos outros, ou dividir isso com os outros, ou de algum modo esclarecer as pessoas a partir de uma racionalidade maior, buscando mostrar para a pessoa onde que é o nó gorde, onde que é a irracionalidade naquela pensionização, naquele comportamento, naquele fato que está sendo discutido ali. Em numerologia final da penúltima linha, poderia falar a respeito das pensatas universais? Poderia exemplificar? Na realidade eu fiz um crescendo aí na numerologia e fechei com essa condição de pensatas, porque para se chegar nas pensatas, que são esses pensamentos universais, são essas verdades aparentemente, a princípio, aceitas, que são baseadas na experiência, baseadas na sabedoria, a gente precisa caminhar muito, a gente precisa ler muito, a gente precisa ter muita experiência de vida para justamente se propor a fazer isso. Então, por isso que acho que eu fechei com as pensatas universais. O que não impede da pessoa já partir para essas pensatas, que eu acho que esse exercício já ajuda a pessoa em outras condições também, em outras áreas, em outras escritas, em outras manifestações do processo aí de autorado. Professor Pedro, última pergunta, terceira linha, poderia aprofundar o patamar de 40% de evolutividade conscienciológica? O epicentrismo mental somático é condição anterior à dispersidade porque está relacionado ao trafó da inteligência evolutiva? Veja, eu entendo a condição do conscienciólogo, que são os 40%, como sendo aquela pessoa que já passou pelo epicentrismo e ela começa a dominar duas realidades. A primeira delas é essa da autocognição mais avançada. Envolve o processo de Verpons, envolve a condição do mental soma, envolve você encarar a intelectualidade de um modo mais avançado. E outra é a condição da cosmoética. Então a pessoa começa a se interessar mais sobre a cosmoética, ela faz questão de ter o CPC realmente teático. Ela faz, por exemplo, o que eu fiz no meu caso, eu fiz a junção do MPP com CPC. O que é o MPP? É Manual de Prioridades Pessoais, um Código Pessoal de Cosmoética. Um sendo mais os valores que eu tenho, que eu prezo, que é o CPC, e o MPP mais a condição prática, as minhas prioridades, aquilo que eu tenho que priorizar. Então eu vejo que o conscienciólogo é quem já, vamos dizer assim, dominou essas manifestações mais parapsíquicas e está agora tentando adentrar esse campo da verponologia e da cosmoeticologia, para esse, se for o caso, encarar a dispersidade, que isso vai ser muito exigido dele. Tudo bem? Então, pessoal, eu agradeço a presença, as perguntas de fora, que foram bastante, muito obrigado, e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 31 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Malude com o primeiro simpósio de Paraciência e a Mercedes com o seminário de pesquisas da consciencioterapia. Boa tarde. Convidamos a todos os pesquisadores presentes e também os pesquisadores online para o primeiro simpósio da Paraciência, promovido pela Reconsciência.
Neste evento inédito, durante um final de semana, nos dias 17 e 18 de maio, participantes e conferencistas ampliarão o conhecimento teático da ciência multidimensional, seus fundamentos, as bases epistemológicas e metodológicas. A estrutura do evento se apresenta aos moldes do Laboratório Multidimensional de Autoexperimentação Grupal, para que os participantes possam ampliar o conhecimento teático da ciência multidimensional, com debates de ideias de suas pesquisas. Para mais informações e inscrições, fone 45 9993 2000 ou pelo e-mail reconscientia@gmail.com. Esperamos vocês para este experimento. Obrigada. Boa tarde a todos. En nombre de la OIC, convido al Seminario de Pesquisas Conciencioterápicas, cuya temática es Higiene Consciencial, para el sábado 17 de mayo, das 19 horas às 21. Algunos asuntos a serem debatidos serán el padrón homeostático de referencia, la imperturbabilidade consciencial, técnicas cognitivas aplicadas à ortopensenidade, profilaxia dos autoassédios, e os pesquisadores convidados são o professor Eduardo Martins e o professor Rui Bueno. La actividad ya saben que es gratuita. Las inscripciones pueden hacerlas directamente en el teléfono de la OIC del campus 45 3025 1404 o también por email aco@oic.org.br o ir directamente al campus. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Família Consciencial, especialidade para conviviologia, com o verbetógrafo Eduardo Martins. Obrigado e boa tarde a todos.